Galera, trago para vocês mais uma análise neste canal, que é deste carinha aqui, que foi lançado em meados de maio, mais ou menos, abril ali. Tardou, mas chegou, que é a análise do ZenBook S14. Opa, S não, que... É muito notebook. Brincadeiras à parte, é a análise do Asus ZenBook 14 OLED, a versão atualizada do ZenBook 14X OLED do ano passado, que tem umas modificações nele, basicamente. Eles têm um design bem parecido, tá? Mas ele ficou mais leve, um pouquinho mais fino e tá com os processadores novos da Intel, né? O Intel Core Ultra 7 no caso desse modelo, mas ele vai ter o Intel Core Ultra 9. Bom, mas chega de papinho lá de começo de vídeo e bora pra nossa análise completa depois da vinheta. Para começar a nossa análise, eu quero falar sobre a tela desse notebook. O ZenBook 14 OLED tem uma tela de 14 polegadas, né? Só que a gente tem várias configurações, duas configurações para dois modelos diferentes, tá? Eu vou me pautar pelo processador dessas máquinas. A gente tem o ZenBook 14 OLED com Intel Core Ultra 7 e o modelo com Intel Core Ultra 9. E isso impacta também nas configurações da tela também, tá bom? Esse modelo que tá aqui com a gente é o modelo com Intel Core Ultra 7, que tem uma tela com resolução Full HD Plus com 60 Hz de taxa de atualização. O modelo com Intel Core Ultra 9 tem uma tela com 2.8K de resolução e 120 Hz, então já é uma tela um pouquinho mais elaborada, mas os dois modelos têm a tecnologia Asus LuminoLED. O interessante dessa tecnologia Asus LuminoLED não é simplesmente um OLED tradicional, né? Aqui nós temos aquelas coisas do OLED tradicional, que é o preto profundo, as cores mais voluptuosas aos seus olhos, né? Ele alcança 100% do espectro DCI-P3, tem um tempo de resposta baixo de 0,2 milissegundos, tem 600 nits de brilho, o que é interessante para quando você vai consumir um conteúdo em HDR, uma série, um filme, que tem que fazer aquele equilíbrio de luz e sombra, sabe? Quando você coloca numa tela com um brilho mais baixo, não consegue te entregar e você não consegue enxergar nada. Ah lá, Game of Thrones, que você fica assim, meu, o que tá acontecendo nessa cena? Essa tela ajuda a passar tudo isso, né? Mas o principal que torna a tela Asus LuminoLED, né, é diferente dos outros OLEDs do mercado, principalmente são as certificações na tela. Essa tela tem certificação TÜV Rheinland e SGS para emitir menos luzes azuis nos seus olhos, 70% menos luzes azuis, e também validação Pantone, que traz essa calibração de cores de fábrica para você ter a tela mais calibrada possível para os seus possíveis trabalhos também de audiovisual. Além disso, nós temos o certificado VESA Display HDR True Black 600, que garante esses pretos profundos. Além disso, nós também temos aqui um aproveitamento de tela de 87% graças à tecnologia NanoEdge dos notebooks da Asus. Então a gente tem bordas mais finas para aproveitar essa telona toda. E por fim, cobertura Corning Gorilla Glass. Exatamente, sabe aquele revestimento que você tem no seu smartphone contra riscos e quedas? Aqui a gente também tem nesse notebook. E para finalizar, o grande diferencial desse notebook é assim, ele não é um notebook gamer, né? Ele é um notebook de produtividade, mas ele tem tecnologia Adaptive Sync, o que é bem interessante porque ele, enfim, sincroniza a taxa de atualização da tela com a geração de quadros nos jogos. Então, mesmo que você abra um jogo aqui, você consegue sincronizar esses dois recursos do notebook e assim você elimina aquele tearing chato quando você está jogando alguma coisa, né? Então assim, ele é um notebook de produtividade, não tem uma placa de vídeo dedicada, mas dá para você rodar aquele competitivo com os gráficos mais baixos, entendeu? Numa resolução nativa Full HD, por exemplo. Então assim, dá para aproveitar e esse Adaptive Sync vai te ajudar nisso. Agora, partindo para a parte do design, gente, a linha ZenBook, ela é uma linha premium, tá? Eu acho que eu não conheço nenhum ZenBook que seja de plástico, que tenha materiais baratos, nada disso, tá? Então assim, todo o corpo desse notebook é feito em alumínio, então ele tem uma pegada sólida, tanto na parte de trás como na parte de baixo, onde você coloca no colo ou você interage com o notebook, o palm rest também, toda a estrutura do notebook é feita em alumínio, isso deixa o notebook muito sólido. E o mais interessante é que apesar dele ser feito todo em metal, ele é um notebook muito leve e muito fino. Esse notebook pesa 1,220 kg com uma espessura de 1,49 centímetros. Então é um notebook que dá para você levar para todo lado. É um notebook focado em mobilidade. E como é um notebook voltado para produtividade, nessa parte de design a gente tem que colocar o teclado dele, que é um teclado inclusive em estilo chiclete, que é o teclado tradicional para notebooks, né, com retroiluminação, o que é legal para você que quer usar um notebook de noite, num ambiente um pouco mais escuro, você consegue retroiluminar ali o teclado e conseguir enxergar as teclas no escuro, tá? Outro ponto interessante, a tampa de cada tecla está um pouquinho maior e tem um espaçamento ali entre uma tecla e outra de 19,05 milímetros. Assim você tem uma tampa maior para você digitar sem você errar na hora da digitação. Fora isso, a gente tem uma curvatura de tampa de tecla de 0,3 milímetros para deixar um pouco mais confortável e um acionamento de tecla de 1,4
milímetros de profundidade. Assim não fica aquela tecla super rasa que você bate o dedo para estar batendo em papel e também não é aquela tecla super funda que a gente vê em teclados tradicional de mesa, né? Então é um notebook super equilibrado. Equilibrado! Ô, Matheus! E para finalizar a parte de teclado, nós temos aqui um mecanismo que reduz o ruído na digitação. Então, sabe aquele notebook que você vai usar faz... que é chato para quem tá ouvindo em volta, talvez te incomode um pouco durante a digitação, mas também quando você está, por exemplo, numa videochamada, numa reunião, que você precisa falar com alguém, anotar alguma coisa, tem um mecanismo que reduz esse ruído para ficar muito mais silencioso. E por falar em teclado, vamos falar do touchpad também. Ambos, no caso, aqui são o teclado Asus ErgoSense e o touchpad Asus ErgoSense. Esse touchpad, ele tem uma cobertura hidrofóbica para que você não deixe marcas de dedo no touchpad enquanto você está usando, e também tem um revestimento PVD, exatamente para manter esse toque mais suave, mais macio. Então, a Asus pensando no seu conforto durante o uso do notebook. E sobre a sustentabilidade? Pois é, a gente tá vendo o mundo pegar fogo, literalmente, né? Então, assim, as marcas têm esse compromisso, essa responsabilidade com o planeta, né? Com a gente. Então, assim, a Asus é preocupada com essa parte, por isso é utilizado aqui 50% de plástico reciclado na categoria PCR, né? Que faz principalmente no teclado. Então, é um notebook pensado, né, nessa questão ambiental e não prejudica a qualidade do produto. Porque você fala assim, nossa, mas, pô, um notebook desse, com um preço desse, que eu vou falar no final dessa análise, colocar coisa reciclada, gente, pelo amor de Deus, né? Acho que a consciência ambiental, a gente tem que pensar no futuro que a gente vai deixar para os nossos filhos lá na frente, né? Então é agora que a gente tem que pensar nisso, e pode parecer um passo pequeno agora, mas vai fazer bastante impacto lá na frente. Fora isso, a embalagem desse notebook, ela é 100% reciclável, como vocês viram no unboxing aí há 4 meses atrás, eu sei, demorou, mas saiu essa análise, tá? Mas no unboxing vocês viram aquela caixa de papelão toda marronzinha, meio bege, aquela caixa, ela é completamente reciclável, tá? Então ela é bem interessante. E para finalizar, ele excede 50% aí o consumo de energia no Energy Star, ou seja, ele gasta menos energia, enfim, consumindo menos energia. Eu falei ele excede o consumo? Não é porque se ele excede o consumo, ele consome mais. Não, ele não consome mais, gente, que eu falei errado, tá? Esse notebook, ele excede o padrão Energy Star em 50% com baixo consumo de energia. Agora sim! E como característico de todos os notebooks da Asus, parece que eu faço a mesma frase repetida, né? Esse notebook tem certificado 1000STD810H, que é aquele certificado a nível militar, que garante resistência do notebook, porque ele passou por testes de vibração, baixas e altas temperaturas, pressão, gente, queda numa altura tradicional onde ele está na sua mão, tá? Não é pra sair tacando o notebook nem jogar dentro da piscina, pelo amor de Deus, não é isso. Mas o notebook, ele tem ele é mais resistente, pra, obviamente, durar mais tempo. Né? Você não quer comprar um notebook e fazer com que ele, enfim, daqui a 2 anos trocar de notebook? Não, você quer ficar com ele o quanto ele conseguir durar, 6, 7 anos. Então, esse certificado de resistência a nível militar serve para isso, para garantir a durabilidade dele. E por falar dessa parte de design, eu quero falar das conexões desse notebook, porque assim, apesar de ser um notebook fino, a Asus consegue colocar todas as conexões que a gente precisa, tá? E são elas. Do lado direito nós temos uma porta HDMI 2.1 que suporta monitor externo de até 4K, um conector 3.5mm para fone e microfone e 2 portas Thunderbolt 4 USB-C, que faz aquelas transferências rápidas, carregamento rápido, é uma maravilha essas portas, tá? Do lado esquerdo nós temos uma porta USB 3.2 geração 2 tipo A, para você conectar periféricos e também fazer transferências caso necessário. E as conexões sem fio, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, uma conexão mais rápida, estável. Ele é um notebook bem completo em relação à conectividade. Agora sobre o desempenho dessa máquina. Bom, o novo ZenBook 14 OLED ele entra naquela leva de processadores focados em inteligência artificial. E nós temos 2 modelos sendo vendidos, o modelo com Intel Core Ultra 7, 155H, e o modelo com Intel Core Ultra 9, 185H. E qual é a diferença desses 2 modelos? Bom, basicamente, os 2 processadores têm a mesma quantidade de núcleos virtuais e núcleos físicos. São 16 núcleos físicos e 22 núcleos virtuais. O processador Intel Core Ultra 7 chega a 4.8 GHz, consumindo 28 watts, e o Core Ultra 9, ele chega até 5.1 GHz, consumindo 45 watts. Então, o Ultra 9 ele tem um pouquinho mais ali de desempenho, ele tem um pouquinho mais ali de sobrevida, né, em relação ao Ultra 7. E esses 2 modelos possuem a certificação Intel Evo. E o que é essa certificação Intel Evo? Bom, basicamente é uma certificação para garantir que o seu notebook ele é rápido, ele é estável, tem qualidade sonora premium, enfim, ele tem que ter uma tela boa, tem que ter ele
ele tem que despertar rápido, na hora que você liga o notebook, ele tem que ligar rápido, ele tem que sair do modo de hibernação rápido também, tem que ter um processador rápido, tem que ter uma bateria de longa duração, um áudio de boa qualidade, Wi-Fi 6, então assim, ter os novos processadores da Intel, então essa certificação Intel Evo garante essa qualidade geral do hardware, né? É meio que a Intel validando que o notebook da ASUS, ele é assim, ó, pode comprar porque esse aqui ele entrega tudo que você precisa, basicamente. E obviamente a grande novidade desses processadores é que agora é a nova NPU, né? A gente já tinha a CPU, que é o processador que processa todas as informações dentro do notebook, a GPU, que faz o processamento gráfico, que é focada no processamento gráfico para jogos, vídeos em 4K, renderização de vídeo, trabalhos no geral com relação a vídeo, e agora nós temos a NPU, que é essa Neural Processing Unit, essa unidade de processamento neural focada em inteligência artificial. Pode ser que você não utilize agora, mas no futuro vai fazer uma baita de uma diferença, tá bom? E esses dois modelos do 14 OLED, tanto com o Intel Core Ultra 7 como o Intel Core Ultra 9, tem essa NPU focada em inteligência artificial. O mais interessante é que assim, o próprio Windows já atualizou e você já tem acesso à inteligência artificial do próprio sistema. No caso do Windows da Microsoft, é o Copilot, que é esse meio que atalho dentro do próprio sistema, onde você consegue pedir para alterar configurações, gerar texto, gerar imagem, você consegue pedir para ele gerar várias coisas. E quem processa tudo isso é a NPU do notebook. Então é de extrema importância agora você investir em NPU para lá no futuro você não ficar para trás, entendeu? Porque, enfim, inteligência artificial é o futuro. E para você que gosta de números de benchmark, eu fiz um teste aqui com o ZenBook 14 OLED. Esse modelo que veio pra gente é o modelo com Intel Core Ultra 7 155H. Então, lá vai a pontuação que ele fez no Cinebench, Geekbench, nos jogos também. Até jogo eu consegui rodar aqui, tá? No Cinebench nós tivemos 1.712 pontos no single core, já no multicore 8.034. No Geekbench nós tivemos 2.398 pontos no single core, 12.272 pontos no multicore e a GPU com o API OpenCL 34.720 pontos. Então é realmente um notebook com um processador bem forte, tá? Agora nos jogos, a gente rodou o Horizon Zero Dawn e o Shadow of Tomb Raider. No caso do Horizon Zero Dawn, a gente colocou na resolução Full HD, que é a resolução nativa do notebook, sem DLSS, tá? Ali no processamento cru mesmo, tá? Em baixa, ele bateu 33 FPS, em média 31, em alta 27 e em máxima 25. No Shadow of Tomb Raider, com as mesmas configurações, em baixa 39, em média 33 FPS, em alta 33 FPS, que é bem parecido também, né? Enfim, o Shadow of Tomb Raider faz isso, e em máxima 28 FPS. Então, com esses pontos do Cinebench e Geekbench, principalmente, que são esses aplicativos que testam o processador para aplicações de produtividade, você consegue ver que ele faz uma pontuação boa, tá? Seria comparado o desempenho ali na minha planilha, que eu fui ver comparar com outro notebook de outra geração, ele beira ali mais ou menos um TUF F15 com o Intel Core i7 13620H, Intel Core i7 da 13ª geração. Então, assim, ele chega nesse desempenho, só que focado num desempenho alto, como o Intel Core i7, com baixo consumo energético, tá? Então aqui ele consome 28 watts, por exemplo, consome menos e focado em inteligência artificial. Agora, quando a gente passa para os jogos, dá para você ver ali que ele dá uma engasgadinha e tal, mas gente, a gente rodou tudo isso direto no processador, que não tem placa de vídeo dedicada, a gente rodou em Full HD, dá para baixar um pouquinho mais a resolução se você quiser, e a gente não usou nenhum upscale de nada, a gente foi direto ali no processador, ó, se vira aí para entregar a performance desse jogo, entendeu? Dá para você ativar, por exemplo, o Intel Xease lá, que é o DLSS da Intel, dá para você mexer algumas coisinhas de inteligência artificial para te entregar mais FPS. Então assim, até esses jogos AAA mais antigos dá pra você rodar aqui se você usar a maracutaia da inteligência artificial. Por favor, use, né? Tá aí pra gente usar. E falando em jogos, quem segura esse desempenho nos jogos é a placa de vídeo integrada Intel Arc. Lembra da Intel Iris Xe da geração passada? Bom, ficou pra trás e a Intel colocou agora a Intel Arc, que tá realmente muito mais potente em relação a placas integradas, né, do que a geração passada. Fora isso, para ajudar essa placa de vídeo, tanto a GPU, a CPU e a NPU também, nós temos até 32 GB de memória RAM LPDDR5X e 1 TB de SSD NVMe M2 pelo PCIe 4.0. É muita coisa. É tudo de ponta. E agora, né, a grande promessa desses notebooks focados em inteligência artificial, que principalmente para o nosso uso no dia a dia, é bateria. Aqui nós temos uma bateria de 75 watts-hora. É uma bateria, não é pequena, ela é mais ou menos média, vai, porque o máximo que você vai encontrar é de 90 watts, aqui nós temos 75 watts, então é uma bateria que entrega bastante, principalmente porque ela dura até 15 horas, dependendo do seu uso. Então, um uso mais leve de escritório para você usar para o dia inteiro, ele aguenta essas 15 horas fora da tomada, tá bom? Com
com brilho mais baixo, ali com tarefas mais leves, ele dura essas 15 horas. E essa bateria consegue carregar até 60% em 49 minutos. E um ponto interessante dela também é que eles mudaram a quantidade de contagem de ciclos da bateria. Bom, basicamente a contagem de ciclos de uma bateria normal, padrão, é de 1000 ciclos. Até 1000 ciclos ela consegue te dar uma qualidade de vida de bateria boa, a partir disso ela começa... O que é natural para qualquer aparelho que tenha bateria, seja smartphone, notebook, qualquer coisa com bateria, controle de videogame, com o tempo, né, conforme você vai passando o tempo, ela vai desgastando mais. Mas aqui a gente pula de 1000 ciclos para 1200 ciclos. Então a ASUS dá aí uma sobrevida de 20% a mais na bateria para que ela dure ainda mais, né? Então assim, é um notebook focado realmente em durabilidade. E lembra que eu falei pra vocês da certificação Intel Evo, que você precisa ter uma qualidade sonora premium também, além da tela? Aqui nós encontramos também essa qualidade, esse recurso nesse notebook, tá? Aqui nós temos o som certificado, né, pela Harman Kardon, com tecnologia Dolby Atmos. Então aquele som encorpado, volumoso, com alcance dinâmico bom. Também temos aqui o Audio Booster, também da própria ASUS, que faz esse alcance dinâmico. E também o volume de som ser 5,25 vezes mais alto que uma caixinha de som de notebook tradicional, de uma saída de som tradicional. Então é uma qualidade de som bem interessante. E para finalizar essa análise, eu quero falar da inteligência artificial com relação ao som também, que é o cancelamento de ruído bidirecional. Ou seja, tanto a entrada quanto a saída de áudio passa por essa inteligência artificial da própria ASUS para cancelar o ruído. Então, se você está num lugar barulhento, na sua casa, numa cafeteria, precisa fazer uma reunião de trabalho, você consegue ativar isso através do MyASUS, um aplicativo no próprio notebook, e ele faz esse cancelamento de ruído para que você, tenha, enfim, não fique perturbando o seu amigo de trabalho. Inclusive, falando em perturbar o amigo de trabalho, se o seu amigo de trabalho não tivesse tecnologia, você consegue cancelar por ele, entendeu? Então, você tá vendo que o cara lá tá, na reunião e tá aquele barulhão de criança, aquele barulhão de, de carro passando no fundo, de moto, de prédio sendo construído, aqui em São Paulo tá subindo prédio pra caramba, você entendeu? Dá pra você cancelar o áudio do seu amigo. E antes que eu me esqueça, eu quero falar da webcam desse notebook, tá? Porque aqui nós temos uma webcam Full HD como infravermelho para você usar o Windows Hello. E além disso, de você poder usar o infravermelho para desbloquear o notebook com o seu rosto, nós temos aqui o ASUS AI Sense, que traz vários recursos de inteligência artificial para melhorar a qualidade da câmera do seu notebook. Uma delas é o desfoque por inteligência artificial, então fica um desfoque um pouco mais natural para proteger a sua privacidade. Ele consegue centralizar o seu rosto quando você está usando o notebook, você vai para lá e para cá, ele centraliza o seu rosto. Ele consegue também mudar o posicionamento do seu olhar. Sabe quando você está usando o notebook de frente assim, você está olhando um texto aqui no canto e tal, e você precisa... gente, então, a apresentação e tal, você consegue ficar olhando pro texto e pedir pra inteligência artificial mudar o seu olho para olhar pra frente. É meio doido, mas funciona. Então, assim, é um notebook completo para todo tipo de uso. Então essa, meus queridos, é a análise do ZenBook 14 OLED, o modelo atualizado para 2024 com os novos processadores Intel Core Ultra, no modelo Intel Core Ultra 7 155H ou Intel Core Ultra 9 185H. E aí no site da ASUS tem todos os modelos, com vários preços, várias configurações. A minha indicação é pegar qualquer um dos modelos com 32 GB de memória RAM, porque agora nessa nova geração a gente tem o compartilhamento da memória RAM com a VRAM da placa de vídeo integrada. Então você não tem mais aquela coisa, a placa de vídeo usa o dela, que a memória RAM vai usar o meu, aqui eu vou ter 32 GB. Não, agora você consegue misturar e dar um pouquinho de memória RAM para a memória de vídeo para integrar esse desempenho maior com relação a processamento de vídeo, 3D, de renderização de vídeo, de jogos, enfim, tudo que é relacionado a vídeo, você consegue emprestar a memória RAM para a memória de vídeo. E para isso você precisa ter bastante. Então a minha indicação é pegar o modelo com 32 GB de memória RAM. E agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse notebook. Se vocês estão buscando um notebook de produtividade, se vocês gostam dos recursos que essa máquina que eu apresentei para vocês aqui tem, uma tela OLED, um processador novo, uma bateria que dura bastante, inteligência artificial, se há um diferencial para você ou não, deixa aqui nos comentários. E para finalizar, o preço dessa máquina, né? Você consegue encontrar ela no site da ASUS a partir de R$ 7.830 à vista. Então assim, é um preço um pouquinho mais alto, mas gente, comparando com tudo que ele te entrega, é excelente para quem quer um notebook premium para produtividade, tá bom? Não se esquece também de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, porque aqui a gente faz análise de produto, a gente fala dos lançamentos da ASUS, faz lives para falar sobre tecnologia, cultura pop, filme, é o Homem-Aranha, é tudo, entendeu? Então vem com a gente. Nossa, eu cuspi agora no mundo. Desculpa pelo banho e vem com a gente, então não se esquece de se inscrever e aqui seguir a gente nas nossas redes sociais, tá bom? Então te vejo na próxima, até mais. Tchau, tchau!